a partir do verso 22 do capítulo 12 de Mateus. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Preste atenção agora. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Vamos orar? Feche os seus olhos. Queria orar com você, pedir graça ao Senhor mais uma vez, para que possamos aqui nos encontrar com aquilo que Ele tem reservado para nós nessa noite. Ó Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. O motivo de estarmos aqui é adoração, é alegrarmos o nosso coração na Tua presença, mas também é, Senhor, aprendermos a Tua palavra, sermos alimentados por ela, Senhor. Foi para isso que nós viemos aqui. Fala conosco então, Senhor. Fala ao meu irmão que saiu de casa para se encontrar contigo. Fala ao meu coração, eu que tenho essa responsabilidade tão grande de pregar a Tua palavra. Viemos aqui porque queremos que Tu és um Deus que fala, e queremos também que o Senhor escolheu a pregação, esse momento tão excelente do culto, tão maravilhoso, Pai, do nosso encontro. O Senhor escolheu esse momento para falar conosco, Senhor. Fala a cada um de nós nessa noite de uma forma íntima, pessoal, profunda, e que essa palavra tenha o poder de mexer com a gente, Senhor. Mexe com o mais íntimo do nosso ser. Desconstrói, quem sabe, conceitos que estão arraigados dentro de nós, que precisam ser mudados e quebrados, e constrói aquilo que o Senhor deseja que seja construído na nossa vida, Senhor. Assim oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Tenho certeza que Deus tem coisas a falar e a fazer na nossa vida aqui nessa noite. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês, como eu já lhes anunciei, sobre esse tema coerência. E daqui a pouco você vai entender um pouco mais o porquê eu estou falando o que eu estou falando, mas me encontrei com algumas coisas essa semana que muito mexeram comigo, e por conta disso eu queria poder chamar você a uma reflexão sobre o que de fato é ser cristão, sobre o que de fato é levar o nome de Cristo com você. E eu me encontrei com esse texto de Mateus capítulo 12, e
ao me encontrar com esse texto, eu vi uma chamada de Jesus a essa coerência. E para a gente começar aqui, já a título de introdução, eu queria fazer uma pergunta. Você não precisa responder, responda no seu coração, mas quem aqui nessa noite já viveu aquela situação, ou a situação de ter as suas motivações questionadas, ou colocadas em xeque? Imagina só, você faz o bem para alguém, você tem uma motivação sincera, santa no seu coração, você age com bondade para com alguém, age de uma forma bonita, positiva, generosa, e alguém se levanta e questiona a sua motivação, questiona a sinceridade do coração. Ou digamos que você resolveu dar um presente para alguém, e você vai cheio de alegria, vai ao shopping, gasta tempo, pega fila, compra o presente, cheio de alegria, uma motivação nobre no coração, e você percebe, ou você fica sabendo que alguém duvidou da sua real motivação, julgando o seu coração e dizendo que você tinha agenda por trás, que você tinha interesses ocultos e escusos por trás para fazer o que você está fazendo. Eu não sei, mas eu acho que de alguma forma todos nós já podemos ter passado por essa situação de fazer o bem e alguém duvidar do nosso coração, querer abençoar uma pessoa e alguém tentar colocar em xeque a sua atitude. Como eu disse para vocês, eu acho que talvez essa seja algo que talvez tenha acontecido na vida de todos nós já. O que me chama a atenção é que Jesus, foi justamente isso que aconteceu com Jesus. Esse texto, essa passagem fala que Jesus, esse acontecimento, ele se dá justamente num ambiente hostil como esse que eu estou retratando aqui nessa noite. É mais ou menos assim. Jesus, um homem chega até ele, e esse homem ele era mudo e ele era surdo, ou cego, e o texto nos informa que Jesus se compadece da situação daquele homem, ele se compadece com a dor daquele homem, e o texto nos diz que Jesus, ele vai e cura aquele homem daquela situação. E o que me chama a atenção é que essa passagem, esse relato, ele se dá além de pessoas estarem duvidando da verdadeira motivação de Jesus, ou seja, duvidando do amor de Jesus por aquele homem. Isso que aconteceu com Jesus se dá num ambiente completamente hostil. Porque tem um detalhe, uma coisa é você saber que alguém duvidou das suas motivações, outra coisa é você perceber que você é odiado, que existe um complô contra você, que pessoas estão se levantando contra você para te minar e até para te derrubar. Foi justamente isso que aconteceu com a vida de Jesus. Jesus, além de ter a sua real motivação questionada, colocada em xeque por aquelas pessoas que o ouviam naquela circunstância, Jesus estava vivendo isso num ambiente completamente hostil. E o texto nos informa que aquelas pessoas que estavam ali olhando para Jesus, e esse texto foi interessante porque quando a gente para analisar, você vê que logo de imediato, duas consequências ou duas reações acontecem naturalmente com aquela atitude de Jesus. A primeira delas foi o afloramento da expectativa messiânica, ou seja, quando Jesus cura aquele homem, o que aconteceu foi que algumas pessoas, ao olharem aquele milagre, tiveram essa expectativa messiânica aflorada nelas. O que eu quero dizer com isso? Havia já uma promessa de que o Messias viria, havia uma promessa de anos e anos, de centenas de anos, que os profetas já haviam se levantado para anunciar, e eles haviam anunciado a seguinte mensagem: o Messias vai vir para trazer libertação a Israel. Quando Jesus chega nas ruas da Palestina, naquela miséria absurda, e ele começa a curar pessoas, começou uma espécie de afloramento dessa expectativa messiânica, onde algumas pessoas começaram a falar: olha, esse é o filho de Davi. Na verdade, esse não será outro senão o filho de Davi. Ele é o Messias esperado. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, tamanha necessidade, tamanha miséria, tamanha dor, tamanha angústia, quando Jesus chega curando e libertando, imediatamente, automaticamente, elas relacionaram Jesus a esse Messias político tão esperado. Agora, queridos, sempre como acontecia também na vida de Jesus, além de gerar ou de aflorar expectativas positivas, também o que aconteceu foi a manifestação da inveja e a maldade dos religiosos da sua época. Olha que coisa interessante, o verso 24, que nos diz: é somente por Belzebu,
o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Preste atenção, Jesus cura um homem, faz um milagre motivado por amor. Jesus se compadece daquele homem, cura. Sabe o que os religiosos da época estão dizendo? Na verdade, o poder que habita nesse homem para fazer o que ele faz é dado pelo diabo. O que eles falaram de Jesus foi que o poder com o qual ele havia curado aquele homem, ele só fez isso porque o príncipe dos demônios, o Beelzebu, havia conferido a ele aquele poder. Para analisar o ambiente hostil em que Jesus estava inserido. Para pensar comigo, essas pessoas se levantam, sobretudo esses líderes religiosos se levantam e vão julgar a atitude de Jesus, a motivação de Jesus, e isso se dá num ambiente completamente hostil. Meus irmãos, é impossível olhar para esse texto e não aprendermos algumas lições muito práticas para a nossa vida. É impossível nós não olharmos para essa passagem, esse relato desse acontecimento tão hostil na vida de Jesus, e de alguma forma nós não aprendemos algumas lições práticas para a nossa vida e para o nosso caminhar. E é justamente sobre essas lições que eu passo a falar com vocês agora. E a primeira lição que eu aprendo desse texto é que Deus tem nos chamado para uma fé equilibrada, e eu vou explicar o que eu estou dizendo para você. Olha só o verso 33, o que nos diz. O texto no verso 33 vai dizer assim: considerem, para aqui, eu quero parar por aqui por um instante. Meus irmãos, por fé equilibrada, eu quero que você entenda isso como uma capacidade de análise de tudo que chega aos seus ouvidos. Sabe o que está me chamando a atenção aqui, Ricardo? Jesus vai começar a trazer uma lição para os seus ouvintes. Jesus vai ele vai pegar esse episódio e vai, a partir desse episódio, começar a trazer ou levar algumas lições extremamente importantes para os seus ouvintes. Mas Jesus vai fazer o seguinte, em primeiro lugar, antes de começar a falar, ele vai dizer o seguinte: considere, Sabe o que Jesus está querendo falar com isso? Jesus está querendo dizer o seguinte: parem para refletir, parem para analisar o que eu vou dizer para vocês. Ponderem o que eu vou começar a ensinar para vocês agora. É mais ou menos assim: eu tenho uma lição, eu tenho algo a dizer para vocês, mas eu não quero que vocês tomem isso como uma verdade, sem antes analisar o que eu estou lhes dizendo, sem antes ponderar sobre o que eu estou trazendo para vocês como verdade. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Dizem que nós somos aproximadamente 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas olha, eu fico estarrecido. E essa semana, sobretudo, eu fiquei triste, angustiado, chateado. Eu, ao mesmo tempo, dei boas gargalhadas, me perdoem aqui essa expressão, por algumas coisas que eu vi ao fazer uma pesquisa. Eu queria trazer alguns vídeos para vocês aqui nessa noite. Eu separei alguns vídeos, de manhã eu até prometi que traria. O problema foi que a gente não conseguiu colocar aqui o som na mesa, isso não ficaria legal. Mas eu me encontrei essa semana com coisas que são verdadeiras bizarrices no meio evangélico. Eu me encontrei com coisas essa semana, meus irmãos, que eu vivi um misto de choro e riso. Eu vivi um misto de tristeza e ao mesmo tempo de um sentimento que eu sequer sei explicar para vocês, que me tomou essa semana, de coisas que eu vi. Olha, vocês sabem disso, eu bato nessa tecla frequentemente, sob pena aqui de ser repetitivo, redundante, mas meus irmãos, eu quero alertar mais uma vez a vocês algumas coisas. Vocês precisam, como discípulos de Jesus, analisar tudo que chega para vocês como palavra de Deus. Falei sobre isso, acho que semana passada, eu vou repetir. Lembra dos crentes de Bereia? Lembra, irmã Mônica, dos crentes de Bereia? O que os crentes de Bereia faziam, Mônica? Paulo pregava e eles falavam o quê? Eles faziam o quê, perdão? Eles iam para a Bíblia, para a palavra de Deus, e conferiam tudo o que Paulo falava, para ver se realmente batia com as escrituras sagradas. Sabe qual é o grande problema do meio evangélico hoje? 40 milhões de evangélicos. Alguns pregadores vão para a televisão ou para as igrejas, falam um monte de coisa, e está todo mundo como vaquinha de presépio concordando com tudo que está sendo falado aí. A título de exemplo, algumas coisas que eu me deparei na semana. Eu conheci essa semana o tridízimo, eu não conhecia essa. O dízimo tripartido, ou seja, um desses apóstolos grandiosos da televisão, programas da televisão, ele no final do ano agora, ele propôs o dízimo dividido em 3 partes. E a motivação, sabe qual é? Uma vez que tem Pai, Filho e Espírito Santo, ao invés de você dar 10%, você dá 30%, porque 10 é para o Pai, 10 é para o Filho e 10 é para o Espírito Santo. Você tem noção do que eu estou falando?
Eu me encontrei com um vídeo essa semana, e eu posso depois, se você quiser, eu faço questão, se você quiser analisar, eu passo para você, onde o sujeito oferecia um barrilzinho com água consagrada, e ele dizia que uma única gota daquela água seria capaz de transformar a vida daquela pessoa. Mas tem um detalhe: para você adquirir água, você precisa dar uma oferta que começa com 200, 300, 500, 100, 800, R$1.000, e você vai ganhar água abençoada. Eu me encontrei com um sujeito que oferecia o cimento ungido, o cimento abençoado. Ele pegou 2 saquinhos de cimento, botou, e ele falou assim: olha, eu sou o único pregador que faz isso aqui. Eu falei: graças a Deus que você é o único. Eu pensei comigo: graças a Deus que não tem mais pessoas fazendo isso. E ele pegava 2 saquinhos, aquele é o saquinho do cimento da prosperidade. Compre o saquinho do cimento da prosperidade, que você vai edificar coisas na sua vida, que você vai ter o seu negócio bem sucedido, você vai ter as suas finanças bem sucedidas, vai ser bem sucedido. Meus irmãos, sabe qual é o problema dos evangelhos nesse país? O nosso problema: a gente não pondera, a gente não considera aquilo que chega para nós como verdade. E o que me chama a atenção é que essas igrejas, as câmeras passam, estão lotadas, multidões e multidões indo atrás disso. Encontrei, e eu fiquei chocado, um sujeito conhecido, um pastor conhecido, onde ele vem com um paletó, dando palitosada com força em todo mundo, jogava todo mundo no chão, um escândalo, uma gritaria. Queridos, em nome de Jesus, eu estou chamando você aqui para reflexão. Talvez você ouça um desses pregadores, talvez você até goste de um desses pregadores, mas o que eu quero chamar você aqui é para pelo menos você ponderar, você considerar, você analisar o que está chegando para você como verdade, e muitas vezes verdade absoluta e inquestionável. Um grande pregador da televisão, conhecido, muitos de vocês o assistem, que eu sei, muitos de vocês o assistem, levou um outro pastor, apóstolo no seu programa, acho que apóstolo, não sei, no seu programa, um americano, onde ele dizia o seguinte: a campanha dos R$900, você vai dar R$900, sabe por que os R$900? Sabe por quê? Por causa da numerologia, porque 9 é um número absoluto, é um número quase que da perfeição. Então era o ano de 2009, quando foi feita essa campanha. Você vai pegar esse valor de R$900 e você vai semear, porque se você fizer assim, ele falou assim: eu garanto que em janeiro a sua vida vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico e coisas do gênero. E o que me chama a atenção é o que a gente esquece, que esses caras que estão pregando isso andam de jatinhos de 30 milhões de reais, andam de helicóptero, estão, queridos, fazendo aquilo que a palavra de Deus condena absolutamente. Efésios capítulo 4, verso 14 fala assim: o propósito é que vocês não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe o que acontece nos nossos dias? Tem muito crente sendo induzido ao erro, sendo induzido ao engano. Olha, eu quero fazer uma separação aqui. Irmãos, eu não tenho dúvida que muita coisa até bizarra que você vê muitas vezes na internet, na TV, é falta de conhecimento bíblico. Pessoas despreparadas que são colocadas no púlpito para pregar o evangelho e acabam fazendo esse tipo de coisa. Muitas vezes pessoas bem intencionadas, desejosas de acertar, mas por conta de um sistema, por conta de um esquema, acabam tendo que fazer o que fazem. Eu não tenho dúvida disso, mas eu também não tenho dúvida que tem muita gente se utilizando do púlpito da igreja para se aproveitar de pessoas sinceras, honestas, para ganhar dinheiro. O pastor Eduardo estava pregando aqui de manhã, e ele deu o exemplo de um irmão da igreja que eu conheço a integridade dessa pessoa, conheço essa pessoa, que contou para ele o seguinte: que ele é um cara bem sucedido naquilo que ele faz, é um cara que se relaciona com pessoas de grana, de dinheiro, e um amigo dele que tem muito dinheiro, um investidor, falou assim: eu estou querendo expandir os meus negócios. Para aqueles que não ouviram a história de manhã, estou querendo expandir os meus negócios, e chamou esse irmão até a sua casa para conversar, e falou assim: olha, eu sei que você é um cara que vai à igreja, você é um cara religioso, então é o seguinte, como eu estou querendo expandir os meus negócios, eu queria chamar você para a gente abrir uma igreja. Eu vou dar um percentual para você de tudo aquilo que a gente faturar. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que tem muita gente que vive essa realidade, que entra nesse negócio no sentido mais específico dessa palavra, para ganhar dinheiro. Eu não tenho dúvida disso. E sabe por que eu falo isso? Porque isso me choca profundamente. Irmãos,
eu sei que eu não sou um grande pregador, eu não tenho a menor pretensão de achar que eu sou um grande pregador, tem muitas limitações, mas olha, eu sou incapaz de vir para cá sem preparar aquilo que eu vou falar para vocês. Eu sou incapaz, minha mulher testemunha disso, de vir para cá sem ter passado horas estudando, lendo a Bíblia, orando, por conta do compromisso que eu tenho com a palavra de Deus, com aquilo que eu acredito que Deus quer falar com o seu povo, porque Deus fala, Deus ministra nosso coração, e eu acredito que Deus escolheu a ministração da palavra, a pregação do Evangelho, para falar e abençoar a sua igreja. Agora, meus irmãos, quando eu vejo algumas coisas, eu fico chocado. Agora, usando as palavras do pastor Eduardo de manhã, essa responsabilidade não é só dessas pessoas que fazem isso, é minha e sua também. Você precisa considerar, ponderar, analisar aquilo que chega para você como palavra de Deus. E estou falando isso, e serve para mim também. Estou pregando aqui para você, não estou? Sabe o que você tem que fazer? Analisar. Sabe o que o pastor André está pregando é de fato verdade? Faz sentido? É coerente, como nós estamos falando de coerência aqui nessa noite? Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de nós crescermos, como Paulo fala aos Efésios capítulo 4, verso 14, é tempo da gente parar de ser menino, é tempo da gente olhar para uma situação, para uma manifestação, e não analisar. Isso é de Deus? Isso é compatível, é coerente com as Escrituras Sagradas? Isso tem a ver com o Evangelho? Isso é palavra de Deus para a minha vida? Isso é testificado pelas Escrituras Sagradas? É tempo da gente parar, seguindo o conselho de Jesus, quando falou para os seus discípulos analisarem aquilo que ele estava falando. Considerem. Se o Senhor Jesus chamou os seus ouvintes para considerarem aquilo que ele estava falando, que dirá aquilo que eu falo e o que tantos outros pregadores anunciam como sendo verdade por aí? Então, meus irmãos, é tempo da gente aprender que a gente precisa começar a considerar aquilo que é anunciado, que é pregado. Por exemplo, eu queria trazer algo para você nessa noite, para que você possa tentar começar a captar aquilo que eu estou transmitindo para você. Entendendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os versos 32 e 33 falam assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Uma vez, estou falando de coerência, tá? Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: você é da igreja presbiteriana, não é? Eu falei: sou da igreja presbiteriana. Lá vocês não creem no Espírito Santo, né? Aí eu tomei um choque, falei: como é que é? Não, porque vocês não são pentecostais, e se vocês não são pentecostais, olha a construção, se vocês não são pentecostais, vocês não acreditam no mover do Espírito Santo. Eu falei: calma lá, não é assim. E eu comecei a explicar para ela como que nós criamos na questão do Espírito Santo. Eu falei: olha, o que nós não acreditamos dentro da nossa teologia é que a evidência do Espírito Santo se dá no falar em línguas, porque como que se dá em alguns meios, tá? Para você ter o Espírito Santo, ou seja, a confirmação, a evidência de que você tem o Espírito Santo, isso se dá se você fala em outras línguas, certo? Então, se eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. E essa pessoa falou assim: olha, toma cuidado, porque na sua teologia, na sua igreja, naquilo que vocês creem, vocês podem estar cometendo pecado contra o Espírito Santo. Eu falei: peraí, tem uma coisa equivocada aqui, né? Não, porque vocês não creem, e se vocês não creem nessa manifestação, vocês estão indo contra o Espírito Santo de Deus. Aí quando eu vi que essa conversa não ia dar em lugar nenhum, o que eu fiz? Me retirei, parei a conversa por aí. Mas, meus irmãos, o que Jesus está falando quando ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo? Porque tem um detalhe, né? Para pensar comigo, quantos de nós já não zombamos do Evangelho? Quantos de nós já não fizemos gracinha até antes de nos convertermos, quem sabe, falando alguma coisa, zombamos cristãos, falamos de algumas coisas que da palavra de Deus mesmo, né? Por conta da nossa ignorância. E quantas pessoas nós conhecemos que fizeram verdadeiras chacotas com o Evangelho, e que hoje estão sentados no banco de igreja louvando a Deus, adorando ao Senhor, contribuindo com a igreja, servindo a Deus entre os irmãos. Uma multidão de pessoas, isso acontece todos os dias. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Olhem para cá, olhem para mim aqui. A gente precisa entender uma passagem como essa. Sabe o que o texto está querendo nos dizer? Qual é o contexto que nós estamos aqui? Jesus está falando
de pessoas que haviam atribuído uma manifestação dele, uma autoridade demoníaca. Ou seja, o que Jesus está dizendo? As pessoas por aí, ou alguns desses casos, estão fazendo a seguinte colocação: na verdade, o que Jesus fez ao expulsar esse demônio, ele o fez por conta de uma atuação do diabo que existia nele. Então, meus irmãos, para a gente começar a entender esse texto, a gente precisa, essa passagem, primeira coisa, a gente precisa se aperceber do contexto no qual ela está inserida. Para mim, ao analisar esse texto e fazer alguns estudos, o que eu percebo é que, na verdade, esse texto ele diz respeito a essa consciente atribuição ao poder maligno das coisas que são de Deus. Mas espera lá, eu conheço pessoas que já fizeram isso e se arrependeram dos seus pecados. E aí, meus irmãos, necessariamente nós vamos ter que entrar numa segunda questão. Eu, particularmente, à luz das Escrituras Sagradas, eu acredito na predestinação, na eleição. Não vou entrar aqui a aprofundar nesse mérito, mas eu acredito que Deus escolhe pessoas para a salvação, porque eu tomo como exemplo a minha vida. Se Deus não tivesse me escolhido, eu não teria escolhido. Se Deus não tivesse um dia olhado para mim e falado: André, sai da onde você está, cara. O cara é por minha conta, tá? Sai da onde você está, cara. Sai daí, vem para cá porque eu estou te chamando. Eu me conheço o suficiente para dizer, Kleber, que eu não escolheria Deus. Eu não buscaria por Deus. Conheço meu coração, conheço a minha dureza, conheço as minhas dificuldades com essa questão. Então, meus irmãos, eu vejo claramente na minha vida Deus fazendo assim, ó: vem cá, cara, você perdeu ou você ganhou, né? Vem aqui, vem para onde eu quero, porque por você só você não vai conseguir. Deus fez isso na minha vida. Se isso é verdade, se essa eleição antes da fundação do mundo, como a Bíblia nos diz, é verdade, meus irmãos, nós temos que entender que só pode cometer o pecado contra o Espírito Santo aqueles que não foram eleitos por Deus para a salvação, aqueles que não foram eleitos por Deus para serem salvos. Eu sei que esse é um ponto complicado, algumas pessoas têm dificuldade com a predestinação, com a eleição, mas, meus irmãos, em nome de Jesus, o que eu estou querendo dizer é que se uma pessoa for escolhida por Deus, é impossível ela cometer o chamado pecado contra o Espírito Santo, porque se ele é imperdoável, se não tem perdão, se a pessoa não pode se arrepender dele, como que uma pessoa que foi escolhida por Deus para a salvação pode cometer esse pecado? Eu trago isso aqui como exemplo apenas para que você possa começar a ponderar, a pensar sobre alguns assuntos que são tão importantes para nós. Sabe qual é a minha intenção aqui nessa noite? Não é outra senão colocar caraminhola na sua cabeça, senão fazer com que o meu telefone ligue a semana inteira e você: pastor, eu não entendi o que você falou, ou eu discordo do que você disse, eu queria conversar sobre você, sobre aquele tema. Como eu vou ficar feliz se isso começar a acontecer, Helena? Se as pessoas começarem a me procurar para tirar dúvidas, se não, o pastor falou sobre o pecado do Espírito Santo, né? Eu vou aceitar porque eu fui o pastor que... Não, o que eu quero é que, assim como Jesus convidou os seus discípulos a ponderarem, a considerarem aquilo que ele estava falando, que você seja alguém que na sua vida prática você comece a ponderar, a considerar, a pensar, a analisar tudo o que chega para você como verdade. Em nome de Jesus, meus irmãos, é tempo de crescermos, é tempo de sairmos do lugar. Uma outra verdade que eu vejo nesse texto é que todo discípulo de Jesus deve se posicionar. Olha só o que o verso 30 nos diz: aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, todo discípulo de Jesus, ele precisa marcar uma posição firme na sua vida. O que Jesus está dizendo é que um discípulo é alguém que se posiciona como cristão. Ele sabe que ele não pode ser morno ou estar em cima do muro, que não existe meio termo. Se você se decidiu por Cristo, precisa ir até as últimas consequências. Irmãos, em nome de Jesus, você é um cristão? Amém? Você é uma cristã? Você é um discípulo de Jesus? Você é alguém que tem convicção do chamado de Deus para a sua vida? Então é tempo de você parar e pensar, e concluir, e trazer para a sua vida essa verdade, que é uma verdade absoluta. O discípulo de Jesus não pode ficar em cima do muro. O discípulo de Jesus não pode ser alguém que vive aquela espécie de mornidão, né? Você não é quente e não é frio, você não está lá e você não está cá. Não foi isso que Deus, não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou você para marcar posição. Olha que coisa interessante, o que nos diz Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai
ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Sabe o que Deus está falando? Não dá para ficar em cima do muro. O chamado do Evangelho, o chamado de Jesus, é um chamado ao radicalismo. Para lá, eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de você ser um crente, que você vai ser tão radical, que ninguém vai aguentar ficar perto de você. Eu estou falando de posturas, eu estou falando de verdades absolutas, eu estou falando de coisas que você precisa ter como verdade, crer naquilo e não viver de outra forma, senão por aquela verdade que você acredita. Irmãos, o problema é que às vezes nós temos tanta dificuldade em marcar posição, que a gente, ao invés de fazer diferença, a gente é contaminado pelo mundo lá fora. Ao invés de chegar e influenciar pessoas, nós somos influenciados. Em nome de Jesus, Deus chamou você para você marcar uma posição nesse mundo. Deus chamou você para você fazer diferença, para você não aceitar aquilo que a sociedade, o mundo tem tentado imprimir na sua vida como verdade. Os modismos que acontecem diante de nós todos os dias. É tempo de você entender que o chamado cristão é um chamado radical. Eu gosto muito do pastor Antônio Carlos, um pastor amigo da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, e ele é botafoguense, né? E ele, uma vez, com muitos anos ele contou isso, que ele estava num jogo do Botafogo. O Botafogo fez um gol lá, e ele, quando ele se viu, ele estava agarrado com um cara que ele nunca viu na vida, pulando junto, suado. Quando o Botafogo olhou para o lado assim, ele nunca tinha visto o cara agarrado com o sujeito, comemorando um gol do Botafogo. Meus irmãos, olha que coisa interessante. A gente é tão radical e tão intenso com tantas coisas, não é verdade? A gente se doa para tantas coisas, a gente faz tantas loucuras às vezes na vida, e às vezes, quando chega na questão da fé, quando chega na nossa devocionalidade, na nossa espiritualidade, muitas vezes somos pessoas tão tímidas. Então, como falta intensidade na gente para expressar a nossa fé, né? Então, eu não estou falando nem de estilo de adoração, se é que eu posso falar isso, né? Tem pessoas que vão chegar aqui e vão ficar no seu cantinho adorando a Deus, e estão adorando a Deus. O outro vai chegar aqui, vai levantar a mão, aquela coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você entender que é tempo e hora, chegou a hora de você ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, que leve o nome de Cristo por onde quer que você vá, que faça diferença por onde quer que você vá. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Agora, em Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa bonita Paulo está dizendo. Sabe, a sua vida, Rosileia, essa vida não é sua. Essa vida que você vive nesse mundo e nesse corpo, por assim dizer, é a vida do Filho de Deus que está em você. Então, o nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida, é para vivermos aqui uma vida de anulação daquilo que precisa ser anulado na nossa vida, de coisas que possam impedir esse mover, essa manifestação de Deus na minha vida e na sua vida. É mais ou menos assim, como Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo, naquela cruz Jesus se anulou. Então há um chamado de Deus para a minha vida para anulação também pessoal. Ali Jesus se esvaziou, ali Jesus sofreu. É interessante, né? Porque a teologia da prosperidade, ela abomina completamente qualquer sofrimento em nome do Evangelho. É só triunfo, é triunfo para cá, é conquista para lá. E aí você vê o Evangelho, Paulo falando aos Gálatas 2, capítulo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O sacrifício foi dele, sim, é bem verdade. E o chamado dele é para que eu entre no seu sacrifício, eu receba de graça essa salvação. Mas tem um detalhe: Jesus também disse que nós devemos pegar a nossa cruz, devemos tomar nossa cruz, que simboliza sofrimento, e segui-lo todos os dias. O próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde inclinar a cabeça. O próprio Jesus disse que ele passaria aflições, que ele tinha passado aflições, e que nós também passaremos aflições no nome dele. Então, meus irmãos, sabe o que é o chamado cristão? É para você entender que Deus tem chamado você para marcar uma posição específica no mundo, fazer diferença, ser diferente. Como eu costumo dizer, né? Ser diferente sem ser esquisito,
Ser diferente, Ricardo, sem ser chato, né? Porque já viu aquele sujeito? Eu tinha um livrinho interessante sobre evangelismo, e é uma crítica justamente a essa abordagem. E na capa era um bonequinho assim, onde ele pegava o outro, dava uma gravata assim, pegava assim, botava o cara no chão com a Bíblia assim, botava o cara no chão. Você tem que aceitar, forçando o cara, né? Eu estou querendo dizer o seguinte: peça a Deus sabedoria, peça a Deus capacidade de abordagem, peça a Deus discernimento espiritual, para você saber a hora certa de abordar, a hora certa de falar, a hora certa de se silenciar. Mas a única coisa que você não pode é a vida passar e você não fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Sabe por quê? Muitos de nós temos dificuldade, estamos tão preocupados com tantas coisas, com a nossa vida. Mateus 19, 21 e 22 fala assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, falando para aquele jovem rico, né? Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E o tesouro é no céu, gente. Tem alguma coisa errada aqui, né? O tesouro é no céu. Está errado não, está certo. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha a situação daquele jovem rico. Jesus conhecia o coração dele. Ele era um jovem muito rico. Jesus sabia que o seu dinheiro era o seu Deus. E o que Jesus fala para ele? Por conhecer o coração daquele homem: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Não dá para ser outra coisa não, Senhor, está muito difícil isso. O texto diz que ele sai triste, não segue a Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. Meus irmãos, muitas vezes nós não marcamos posição, porque nós sabemos que nós vamos ter que negociar muita coisa na nossa vida. Nós não marcamos posição, porque sabemos que isso vai ter um preço. É o preço das chacotas dos colegas, é o preço de pessoas que vão se levantar contra nós, é o preço. A gente estava numa célula essa semana, e uma irmãzinha de uma outra igreja estava contando um exemplo dela, a experiência dela, que está sendo profundamente perseguida pelo seu chefe. Ela é nova naquela área, naquela empresa, e o cara já falou para ela: você é cristão? Você é cristã? Eu sou macumbeiro. Foi o cartão de visitas para ela. Você é cristã? Eu sou macumbeiro. Eu vou dizer uma coisa para você: a sua vida vai ser muito difícil aqui dentro. Como não atribuir isso a uma batalha espiritual? E aí, queridos, mas essa querida irmã, né, pelo que ela testemunhou para a gente, ela decidiu marcar posição. Ela decidiu não abrir mão das suas convicções, não abrir mão do seu testemunho, não abrir mão da sua vida cristã para os de fora no que diz respeito a esse testemunho. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é tempo da gente parar de brincar de cristianismo, da gente parar de ser aquele cristão que vai na onda, que vai dançando conforme a música, e você comece a ditar a música que tem que ser dançada. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite à luz da sua palavra. Então, no verso 30, nós vimos que Jesus chama os seus discípulos para se posicionar. Então está escrito assim: aquele que está comigo, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha só que coisa interessante: aquele que não está comigo é contra mim. Sabe o que Jesus está falando? Mais uma vez, é tempo de marcar posição. É tempo de você entender o seu chamado, de você entender a sua posição. É tempo de você considerar esse chamado de Deus para que você radicalize, marque de verdade essa sua posição. A última lição que eu trago para mim e para você nessa noite é que a vocação cristã, aí sim, ela nos chama a algo chamado coerência. A vocação cristã, ela nos chama para a coerência. Olha só o verso 33, o que nos diz? Mais uma vez: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Quem gosta de manga aqui? Levanta a mão. Manga. A maioria gosta de manga, né? Eu queria que você fizesse agora um exercício. Feche seus olhos e pense na manga. Pense na manga. Quantos aqui, ao pensarem na manga, conseguiram trazer à sua mente o sabor, o paladar da manga? Quantos conseguiram ao pensar na manga? Um bom número, né? Por quê?
Porque quando você vê uma fruta, que você gosta sobretudo, certo? Você que já experimentou aquela fruta, você sabe, está gravado no seu cérebro, está gravado na sua mente o paladar que ela tem. Quem que consegue ter, por exemplo, um outro exemplo, se lembrar de cheiro? Você pensar assim, poxa, o cheiro de pipoca, perfeito, cheiro de pipoca, olha só, tem gente sentindo cheiro de pipoca, tem gente sentindo cheiro de pipoca aqui, eu já estou sentindo o cheiro, né? E não tem cheiro de pipoca, sabe por quê? Algumas coisas vão ficando gravadas no nosso cérebro. Voltando para a dinâmica da fruta, sabe por quê? Eu estou fazendo isso para que você entenda o seguinte: você, quando pensou na manga, o paladar da manga veio à sua mente, o sabor da manga veio à sua mente. Agora eu quero fazer um outro desafio para você, um outro desafio. Você pensou na manga, não pensou? Pense agora, da onde vem a manga? Da onde vem a manga? Oi? Sim, mas qual é a árvore? A mangueira. Então, outra coisa necessariamente que aconteceu no nosso raciocínio aqui foi que, ao pensar na fruta manga, automaticamente também a nossa mente ela conseguiu chegar na origem da manga, que é a mangueira. Sabe o que eu estou querendo fazer com você aqui? Apenas um exercício de coerência. Eu ia trazer a manga para vocês, mas não deu. Eu confesso que eu me atropelei hoje no domingo, não deu para a gente saborear a manga aqui ou outras frutas. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui simplesmente é uma dinâmica de coerência. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você olha para uma manga, você sabe de onde ela veio. Quando você olha para uma uva, você sabe de onde ela veio. Quando você olha para uma mangueira, mudando um pouco a lógica, você sabe que fruto ela vai dar. Quando você olha para uma parreira, você sabe que fruto ela vai dar. Quando alguém olha para mim e para você, na rua, no trabalho, em casa, ou seja onde for, essas pessoas esperam que a gente também dê um tipo de fruto. É isso que Jesus está dizendo. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma pergunta que não pode faltar nessa noite: que fruto que você tem dado, meu irmão e minha irmã? Que fruto que você tem dado? Quando as pessoas que trabalham com você olham para você, que fruto que elas esperam de você? Quando as pessoas que convivem com você dentro da sua casa, convivem com você todos os dias, olham para você, o que elas esperam vir de você? Eu já vi, meus irmãos, muito crente chorando porque os seus parentes, familiares não se convertem. Pastor, mas eu oro tantos anos, há tantos anos e nada acontece. Aí você começa a conversar, começa a conhecer aquela pessoa, entra um pouco na vida dela, né, que é inevitável, e você começa a perceber que aquela pessoa tem um péssimo testemunho dentro de casa, tem um péssimo testemunho no trabalho, tem um péssimo testemunho com seus vizinhos, é um brigão, é alguém que arruma confusão com todo mundo, é alguém que qualquer coisinha está xingando, palavrão, brigando, é desonesto muitas vezes nos seus contratos, não tem palavra, é pego a todo instante em mentiras absurdas e banais. Queridos, em nome de Jesus, se você quiser começar a ver os seus familiares se convertendo, além de oração, você precisa de testemunho dentro de casa. Se você quiser começar a ver os seus vizinhos se convertendo, além de oração, você precisa ser um bom vizinho, uma pessoa solícita, generosa, que atenda as pessoas que te procuram, e você precisa ser alguém que dê um testemunho de vida. Sabe por quê? Só oração não vai resolver, porque as pessoas vão olhar para o seu testemunho. Sabe como é que acontece lá em casa? Eu mando a Júlia e a Maria Clara fazerem alguma coisa, ou brigo quando elas fazem alguma coisa de errado. Aí depois elas cometem o mesmo erro, são reincidentes, e fazem de novo. Aí sabe que às vezes eu paro para perceber o seguinte: bom, elas não estão fazendo o que eu mando, elas fazem aquilo que elas me veem fazer. É inevitável, filho assim.
você vai dar um comando, você vai dar uma direção, você vai orientar, você vai dizer como é que tem que ser, mas falar muitas vezes não vai a lugar nenhum, porque o que eles estão atrás, ou elas lá em casa estão atrás, é de exemplo. As pessoas não vão atrás daquilo que a gente fala, elas vão atrás daquilo que a gente faz, dos nossos exemplos de vida. Então, eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite, o verso 33, Jesus falou assim: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E vou dizer mais para você: quando você está diante de uma manga, e você começa a abrir aquela manga, ou banana, ou maçã, seja lá a fruta que você gosta, e que você gosta de saborear, quando você começa a abrir, você tem uma expectativa com relação ao paladar daquela fruta, não é assim? Você sabe, você espera. Quando você vai deram o exemplo da pipoca, né? Quando você vai comer a pipoca, você tem uma expectativa no paladar daquela pipoca. Irmãos, em nome de Jesus, as pessoas que convivem com vocês todos os dias, e convivem com você todos os dias, têm uma expectativa a seu respeito. Quando você chega de manhã no trabalho, as pessoas têm expectativa se você vai dar um bom dia ou não. Quando você chega em casa, pessoas que convivem com você, que não são cristãs, têm uma perspectiva com relação ao seu comportamento. Se você chegar, né, como a gente diz, chutando o cachorro, batendo porta, arrebentou com tudo, já era, perdeu o coração daquela pessoa. Há uma expectativa. Quer ser coerente como cristão? Quer ser coerente como cristão? Entenda que há uma expectativa, e como discípulos de Jesus, nós temos que corresponder à expectativa que o mundo coloca sobre nós. Não tem jeito, não tem jeito. As pessoas esperam sim algo de mim e de você. Agora, como ser um discípulo mais coerente, queria finalizar dando algumas dicas para mim e para você nessa noite. Primeiro, coloque-se na posição de colaborador do reino de Deus. Isso é coerência. Você é discípulo de Jesus? Você ama seu Deus? Você ama Jesus, como você professa? Então, coloque-se na posição de colaborador do reino de Deus. Mais uma vez, o verso 30 fala assim: aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Meu irmão, nós estamos aqui em prol de um único objetivo: a expansão do reino de Deus. Deus nos chamou para sermos colaboradores do seu reino, para ajuntarmos e não espalharmos. Então, em nome de Jesus, se você quer ser coerente com o seu chamado, se você quer ser coerente com essa vocação, entenda que o seu chamado envolve essa colaboração com o reino de Deus, para ajuntar, para produzir, para engrandecer, para aumentar, para expandir o reino de Deus. Mais ainda, quer ser um discípulo coerente? Sonde seu coração e as suas verdadeiras motivações. O verso 33 vai dizer assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Se você é um discípulo de Jesus, ao sondar seu coração, você precisa perceber um desejo de ser árvore boa. Eu vou explicar. Se o princípio da nova vida entrou no seu coração, se você se encontrou com Cristo, ao fazer uma autoanálise, ao fazer uma incursão, você precisa se encontrar pelo menos com um desejo de ser uma árvore boa. Eu sei que talvez no mundo prático, talvez os seus frutos, quem sabe, não tenham sido os melhores, mas sabe o que vai caracterizar você como um discípulo de Jesus? É pelo menos o desejo de querer ser árvore boa. É mais ou menos assim. Você vai orar: Deus, os meus frutos até aqui não têm sido lá muito bons, eu tenho deixado a desejar, eu sei, mas eu quero ser uma árvore boa. É esse desejo que precisa estar no íntimo do teu ser. Se você teve um encontro com Jesus, esse desejo tem que ser algo real, verdadeiro. Por mais que você lute contra você mesmo, tenha dificuldade de conseguir acertar, o querer é o começo de uma jornada. O desejo de acertar, mesmo errando muitas vezes. O desejo de produzir, mesmo sendo inerte muitas vezes. O desejo de fazer diferença, mesmo dando mau testemunho muitas vezes. O desejo começou no coração. Você precisa se encontrar com esse desejo colocado por Deus na vida dos seus discípulos. Mais ainda, invista na formação do caráter de Cristo em você. Só tem um jeito de fazer isso:
contato com a palavra de Deus, comunhão com os irmãos e vida de oração. Se você tiver contato com a palavra de Deus mais intenso, se você for uma pessoa de oração, e se você buscar a comunhão dos santos, você vai estar produzindo a formação do caráter de Cristo em você. Porque não tem como, irmãos, nós somos cristãos, e esse termo não é por acaso. Esse termo ele foi cunhado, por assim dizer, a primeira vez numa cidade onde, Antioquia, onde os cristãos, eles foram chamados assim, porque quando os não cristãos ou os pagãos olhavam para eles, falavam assim: ali os cristãos, ali aqueles que andam com aquele tal de Cristo, aquele que morreu na cruz, olha ali aquele pessoalzinho que seguia aquele tal de Cristo. Então, esse termo cristão começou com uma forma pejorativa, mas aqueles que cunharam essa expressão, que anunciaram pela primeira vez, eles não sabiam o poder que essa expressão ganharia, historicamente falando, e no mundo. Sabe por quê? Porque hoje, quando eu falo que eu sou um cristão, eu estou dizendo que Cristo habita em mim. Eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu estou dizendo que eu sou uma nova criatura. Eu estou dizendo que eu fui chamado para reproduzir na minha vida o caráter de Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, invista na formação do caráter de Cristo em você. E por fim, lembre-se que esta formação só fará sentido se gerar uma atitude cristã em você. Irmãos, nós somos muito bons de palavra muitas vezes, né? Para falar a gente é ótimo, para viver muitas vezes é tão difícil. Agora, o que você precisa entender, como está em João capítulo 15, versos 16 e 17: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Por conta disso, lembre-se que amor não é só de palavras, tem que ter atitude. Se eu digo que eu amo a Isabelle, não é Isabelle, vou me corrigir, tá bom? Se eu digo que eu amo a Isabelle, eu preciso ter atitude de amor com a Isabelle. Eu preciso ser bom com ela, eu preciso ser generoso com ela, eu preciso atender aos anseios, às necessidades dela. Se eu digo que eu amo a minha mulher que está ali atrás com o pé quebrado, eu preciso atender a minha mulher, eu preciso satisfazer as necessidades dela, eu preciso cuidar dela, eu preciso, porque se eu digo que eu a amo, o meu amor não pode ser um amor apenas de palavras, tem que ser um amor de atitude. Por conta disso, se você quiser ser um discípulo coerente, lembre-se que esta formação só fará sentido se gerar uma atitude cristã em você. Nós recebemos muita informação, eu estou aqui já quase 40 minutos, eu acho, falando, é muito tempo, 40 minutos falando é muito tempo. E aí, querido, sabe o que acontece? Eu transmiti informação para você nessa noite, certo? Mas qual é o objetivo da informação? Formar. O objetivo é que essa informação produza formação em vocês. Agora, essa formação que advém dessa informação, ela precisa ganhar contornos práticos. Se você não sair daqui hoje e falar assim: eu estou decidido a ser uma pessoa mais coerente na minha vida, de nada valeu isso aqui. Não foi prático, foi teórico, ficou no campo da teoria. Se eu prego para você essa mensagem aqui hoje, e eu saio para essa porta e a partir de hoje começa a viver uma vida totalmente incoerente, de nada valeu para mim essa mensagem. Sabe por quê? Porque é necessário que essa formação ela ganhe aspectos práticos na nossa vida. Quer ser coerente com aquilo que Jesus depositou nas suas mãos? Transforme em prática tudo aquilo que você tem vivido na sua vida cristã ao longo de todo esse tempo que você tem estado frequentando uma igreja evangélica. Eu costumo dizer que tudo que nós vivemos aqui, dentre outras coisas, é uma preparação também para o dia de adversidade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente costuma cantar aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a gente canta, né? Essas músicas e tudo. Aí quando chega a tribulação, a gente só vive murmurando, só vive praguejando, reclamando da vida e não dá glória a Deus. Sabe o que precisa acontecer na sua vida? Cada domingo que você vem aqui,
tem que ser uma preparação para o seu coração, para que quando a adversidade vier, você se manter firme, íntegro. Se isso acontecer, você vai estar dando contornos práticos a toda essa teoria que nós vivemos aqui semana após semana. Coerência. Deus chama você e a mim para que nós sejamos pessoas mais coerentes. Deus, nessa noite, nos chama para que a gente entenda que Ele tem nos chamado, Ele tem batido a porta do nosso coração, mas Ele deseja que você reflita, que você pense, que você analise, que você seja criterioso a tudo que tem chegado até você. Deus está chamando você para que você seja uma pessoa que marque posição. Eu sou de Cristo, eu não negocio princípios e valores, eu vou até o fim. Cara, eu fico às vezes pensando, né? Fico vendo pessoas morrendo por causas tão absurdas, né? Fico pensando no homem-bomba. Pense comigo, o homem-bomba, o cara que bota uma bomba no seu corpo, certo? Vai para o meio de uma multidão e faz assim, pá, pá, mata todo mundo. Pá. Sabe qual é a motivação desse cara? Ir para um paraíso com 7 virgens, né? Tá num lugar abastado, uma proposta absurda, sem pé, sem cabeça. Estou sendo bem simplista aqui na minha colocação, eu sei, mas tudo isso para dizer que tem pessoas que fazem coisas absurdas por razões tão pequenas, tão idiotas até. Agora, meus irmãos, o que eu estou chamando você à luz da palavra de Deus nessa noite é que para você assuma uma posição em nome de uma causa nobre, e essa causa nobre chama-se o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez por você. Por conta disso, se você quiser ser coerente, assuma essa posição de discípulo de Jesus, e seja alguém que viva na prática aquilo que você já está cansado de saber na teoria, porque eu não tenho dúvida que o que você ouviu aqui nessa noite não foi a primeira vez. Você já ouviu, quem sabe, a palavra de Deus e na comunhão que nós temos tido aqui uns com os outros. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.